Hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher e racismo. A nossa entrevistada é Juliana Santos Vogren, ela é chefe do Departamento de Advocacia Política e de Litígio Estratégico da ENAR, Organização Europeia de Luta às Diferentes Formas de Discriminação, é fundadora da Revibra, entidade que presta assistência jurídica gratuita às vítimas brasileiras de violência doméstica e às famílias em disputa de guarda internacional. É membro da Rede Europeia contra o Racismo, apresentadora do Black Excellence Talk Series na RTP Portugal-África, é mestre em estudos jurídicos e políticos europeus pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-graduação na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e especialização na Universidade de Freiburg, Alemanha. Olá, Juliana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, olá Marilu, prazer em conhecê-la e obrigada por me escutar. Prazer é o nosso. Bom, Juliana, a ONU Mulheres está alertando que o número de casos de violência doméstica aumentou em todo o mundo durante a pandemia. O confinamento, né, deixou aí agressores e vítimas trancados no mesmo espaço. Eu queria saber como que está aí a questão da Europa, depois eu te coloco alguns dados também aqui do Brasil para a gente fazer um paralelo. Como são os números aí na Europa, Juliana? Então, primeiro é importante explicar como é que é feito a coleta dos números, né, dos dados. Diferentemente do Brasil, os dados ligados à violência que são relatados pela polícia, muitos deles não são desagregados por gênero, etnia, raça, estatuto migratório. Então, existe uma percepção do número que representa a violência doméstica, mas sabendo que muitas dessas interpretações dos dados, às vezes, elas são feitas por analogia, porque não existe em muitos dos BOs das ocorrências a categoria gênero na violência. Então, é muito importante entender também que a interpretação da violência também vem, às vezes, muito mais de um esforço individual para entender como coletar esses dados, do que um sistema que traça isso de maneira uniforme. Esse é o primeiro passo. O segundo é a questão da realidade. A violência doméstica está aumentou muito durante o Covid, né? Ela virou uma pandemia dentro da pandemia, ela virou um estado de alerta. O que acontece muito é que o Covid, por exemplo, dentro da pandemia, foi um efeito que tirou o filtro, tirou a lente do que a gente mostra dentro da questão do tratamento e apoio a vítimas de violência, o que é a questão da falta de estrutura e a falta de um sistema adequado para tratar essas vítimas no momento de emergência. Então, já se sabia o que era violência. A violência aqui, ela ficou masqueada dentro da violência psicológica, que muitos dos casos se agregou à violência física, se escalou muito rápido da psicológica à física, aquele ciclo da violência, né, que nós conhecemos, do namoro, a ameaça, a agressão física, ou agressão psicológica, financeira, administrativa, e que volta de novo para a fase do romantismo, ele passou a ser um ciclo muito mais rápido. Então, o que a gente vê é que o ciclo ele foi interrompido, em alguma maneira, e a ordem de violência física aumentou muito. E o que a gente vê também é que, além disso, foi a falta de estrutura para acomodar essas vítimas, né? O que aconteceu também é que os abrigos não tinham estruturas adaptadas para receber essas pessoas. As polícias, às vezes, não estavam abertas para receber essas queixas, de maneira 24 horas por dia, por exemplo. E o que a gente aconteceu também, infelizmente, foi o aumento da violência contra a criança. As crianças começaram a ser vítimas diretas de violência. Se elas tinham antes um panorama de serem vítimas de violência indireta, na pandemia elas viraram vítimas diretas de violência, né? Então, essas três dimensões da violência fizeram que a pandemia só exacerbasse as falhas, os fossos da proteção jurídica ou da proteção social que tinham perante as vítimas antes da crise.
O que a gente vê hoje é uma tentativa de se criar estruturas alternativas para acolher essas vítimas, mas coisas muito momentâneas e coisas que ainda concentram no indivíduo e não concentram numa reforma institucional ou numa reforma estrutural. Então, se você ainda coloca o recorte do gênero com o recorte da migração, se você ainda falar do recorte do gênero com o recorte da mulher brigante brasileira na Europa, aí você tem um nó de um fio de nylon, né? De tricô, muito pior do que era antes, né? Então você só colocou mais uma camada de problemas que tinha, porque você também tem a questão da vulnerabilidade do visto. As vítimas ficam expostas, além de serem vitimizadas pelo sistema, uma segunda vez, também ficam expostas a uma expulsão, né? Então, esse ciclo dos Covides só exacerbou os sistemas falidos, né? As faltas de proteções que existiam antes da crise começar. Agora, você percebeu pelas redes, né, em que você atua, que houve esse aumento no número de casos? Sim, houve um aumento. Na nossa rede Revibra, especificamente, nos 3 primeiros meses da pandemia, nós temos um departamento de pesquisa que pôde identificar, por exemplo, um aumento de 30% no casos de violência física, 50% no aumento do caso de violência para as crianças e quase 3 vezes mais os casos de tentativa de suicídio, desculpa. Então, além disso, né, além da questão de você ser vítima individual e ainda ser revitimizada pela falta de estrutura do sistema, ainda tem aqueles casos que o desespero é tamanho que as pessoas tentam acabar com a própria vida. Então, isso estatisticamente, dentro do nosso universo gênero brasileiro migrante, ficou muito mais identificado. E dentro das estatísticas atuais, das que foram feitas no recorte de gênero, a gente pode ver que sim, houve um aumento alarmante. E, entretanto, tem poucas pesquisas no momento. Outro dado que é importante falar também, Marilu, é que o feminicídio, em muitos países da Europa, ele é uma agravante de um crime. Então, você tem que primeiro conseguir provar o crime para depois conseguir provar a motivação. Então, é como se o fato de você matar uma mulher, por si só, fosse um segundo trabalho de uma técnica judicial, né? Então, muitos desses casos eles são tratados muito mais pela ótica do homicídio que pela ótica do feminicídio. E dentro da questão estatística, não existe hoje, além de não ter reconhecido o feminicídio como crime por si só, você também não tem a estatística que consiga analisar esse recorte, por causa da questão do desagregamento dos dados, como eu expliquei no início. Então, o que a gente consegue constatar em relatos pela imprensa e pelos relatos de organizações locais é que, sim, o feminicídio aumentou e muito. Inclusive, esse final de semana tivemos um caso de uma senhora brasileira que foi vítima de um homicídio na Itália. São casos que pitam quase semanalmente. Há 2 semanas atrás tivemos na Bélgica. Em Portugal, esse ano também foi campeão de feminicídio. Então, essas estatísticas ficam diluídas por uma falta de ter um recolhimento central desses casos que são expostos às pessoas. Então, o que a gente tenta entender também é como que a gente pode mapear essas incidências para mostrar não somente um problema da discriminação ou da violência do indivíduo contra um outro, na questão da violência de gênero dentro do aspecto individual, mas também dentro do sistema estrutural, né? Que é quando aquela vítima, quando o sistema também falha na proteção dessa vítima. E isso que é o nosso lema hoje, entender essas outras dimensões que vão além da forma de violência entre um homem e uma mulher. Exato, eu imagino, né, Juliana, a mulher brasileira que está aí na Europa, no exterior, não tem família perto, deve ser realmente um drama para essas mulheres quando elas são vítimas dessa violência, né? Sim, tem a questão da falta do apoio psicológico, número 1.
né? Toda vítima de violência doméstica ou de violência de gênero começa por uma fase de se culpar, de não acreditar que elas têm o direito de sentir como vítima ou como uma pessoa que está desprotegida e merece atenção. Depois você tem a questão da rede de apoio, você tem que ter uma rede de apoio. E dentro da migração, a gente sabe que essa rede de apoio é uma coisa que tem um tempo orgânico muito mais difícil dentro do seu contexto da onde você nasceu, se você estivesse no Brasil, por exemplo, né? Então, formar uma rede de amigos que te proteja e que para onde você possa correr é um processo que demora, né? E depois tem a questão da exposição, nem todo mundo quer se expor. Além disso, tem a questão também de como o Estado vê essa mulher migrante, não só a brasileira. Tem toda a questão do estereótipo, tem toda a questão da describilidade da vítima. E, além disso, tem a questão da impunibilidade dos agressores. Então, tem um descrédulo no sistema, tem uma força natural que é tentar descredibilizar essa vítima do início ao fim, quando ela vai tentar denunciar ou dar uma queixa do que está acontecendo. Tivemos casos, inclusive, acontece muito, onde a vítima vai denunciar um caso de violência e, por ser migrante, ela é presa. Porque os policiais não acreditam que ela tenha residência, ou quando está no estatuto de estar sem documento, eles privilegiam o fato de ela estar sem documento, que é a questão da segurança, que o fato da segurança dela própria como indivíduo. Então, eles privilegiam muito mais a segurança do Estado, entre aspas, porque a questão da migração é uma questão de segurança, do que a proteção dessa mulher. Então, o que acontece é o que a gente chama do fosso da justiça, né? Que é muito a etiqueta máxima da questão da mulher migrante, é que você não tem o apoio no momento da investigação, você é descredibilizada pela polícia, se tem a chance de ter uma queixa que vira denúncia, o sistema de justiça não vai te amparar de maneira igual ao que trataria outra pessoa da nacionalidade do país onde você mora, ou nos trata igual, como se fosse uma questão de discriminação perante ao homem, e depois, mesmo que você consiga passar por todas essas etapas, você tem sentenças que são muito inexpressivas, elas são sentenças que praticamente não punem nem criminalmente, nem civilmente o agressor. Por exemplo, tem países onde colocam que a pena de violência doméstica é algo equiparado a uma multa de trânsito, que é 25 euros. Então, é um sistema que, infelizmente, perpetua por si só a violência do lado individual, mas também a violência de Estado. E o que acontece é que, sabendo desses percalços, sabendo dessas dificuldades, as mulheres não denunciam, elas preferem tomar a sua vida ou recomeçar de uma outra forma sem denunciar esses agressores. Quer dizer, exatamente, além de sofrer a violência, né, do indivíduo, enfim, daquela pessoa que agrediu, ela sofre violência do Estado, né, enfim, de todas essas esferas que você acabou de citar. Aqui no Brasil, Juliana, a gente tem aqui um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi aí conseguido com exclusividade pelo Universa, do UOL, né, pela Camila Brandalize, e diz o seguinte, que o número de mulheres assassinadas aumentou 2,2%, né, de feminicídios a mais do que no mesmo período do ano passado. A pesquisa foi feita entre março e maio deste ano, com base aí nos registros de ocorrência enviados ao Fórum por 12 estados brasileiros. Aqui aumentou. Quando a gente fala 2,2% de aumento, esse número, né, enfim, que faz refletir, né? Porque são 185, né, mulheres mortas para 189 mulheres mortas. Quer dizer, é uma tragédia que a gente vive aqui no Brasil, né? Esses números são bem diferentes do que acontece aí na Europa? Como eu expliquei, né, a questão da Europa, o grande problema da impunidade é a questão da visibilidade. Se você não tem dados, você não existe. Então, você está navegando numa área
onde a falta de resposta ela é justificada pela falta de dados. E como existe esse problema de desagregar o dado, quer dizer, o que a gente chama de desagregar? É separar o dado, por exemplo, do homicídio, e conseguir se classificar se esse homicídio é feito motivado pelo gênero, pela raça, pela questão LGBT. Essa questão dessa falta de harmonização desses dados e como esses dados são coletados faz com que o problema fique cada vez mais invisível. Então, diferente de dados, como você apresentou, aí no Brasil, o que a gente tem na Europa é o que a gente chama uma presunção do dado, né? É uma projeção, uma expectativa do dado. E pela expectativa do dado, nós chegamos a fatos e a valores assim consideráveis. Se você parar para pensar em países como a Bélgica, por exemplo, nós estamos em julho, do início do ano até hoje, foram 18 casos de feminicídio. Mas isso é monitorado por coletivos, não é monitorado pelo Estado. Isso são dados oficiais ou não? Depende de como o Estado vai querer avaliar a validade desses dados. Ano passado, nós tivemos os mesmos números, foram 16 feminicídios para um ano inteiro. Então, se você parar para pensar, nós estamos em julho, e já alcançamos mais do que o número expressivo de todo um ano, mostra que ele está somente aumentando. O que a gente também vê, Marilu, é que a imprensa está monitorando, vira um órgão de monitoramento. A imprensa vira um órgão de mapeamento. Então, o que a gente vê também é que os jornalistas estão cada vez mais colocando em matérias, artigos e colocando em evidência os casos de feminicídios e intitulando-os como tal, que está ajudando numa narrativa de se conseguir criminalizar o homicídio feito contra a mulher. Então, também vira aí o papel dos aliados, né? Então, você pode achar aliados de todo lado. Então, o que a gente acha que é importante, porque desse lado do Atlântico, é que existe essa visibilidade para a gente tentar um dia demandar uma reforma mais sistêmica, não só da questão legislativa, mas também do caso de políticas públicas, né? Eu não sou daquelas que acha que lei resolve tudo, porque se a legislação resolvesse tudo, né, a lei Afonso Arinos impediria o racismo no Brasil, o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, a Lei Maria da Penha teria evitado o feminicídio, e como você mesmo falou, o feminicídio está em aumento. E o que falta para essa legislação ser eficaz? É um pacote de políticas públicas que trabalha desde a prevenção até o julgamento, a sanção de alguém, trazendo uma perspectiva holística, né? O que fazer com essa pessoa depois de uma violência, o que fazer com a família, com a célula. A violência nunca é só um problema individual, ela é um problema de uma família, ela é um problema de um grupo. Como trabalhar holisticamente com isso? Tem aqueles que gostam, né, que preferem trabalhar com o agressor. Como é que você trabalha com o agressor? Como é que você faz que o sistema de justiça seja adaptado para tratar a perspectiva individual, mas também a perspectiva estrutural, sistêmica da questão do abuso, né? Onde está faltando a gente reconhecer feminicídio como feminicídio? Onde é que a justiça está sendo muito tolerante e não deixar passar os casos que são de grave feminicídio como simples multas de trânsito? Tem necessidade de ter uma reforma aí que seja acessória à legislação. Então, o que a gente acha é que os números trazem à luz não somente a realidade, mas também trazem respostas para o futuro. Como é que você vai avançar e o que está faltando? Então, sim, existe um aumento, sim. Se você perguntar para mim, toda semana nós estamos casos de feminicídio em algum lugar da Europa, e se você botar o recorte migratório e às vezes até o recorte da identidade sexual, isso aumenta ainda mais, né? A questão da transfobia é uma coisa gritante em alguns países da União Europeia, dentro do recorte de gênero, né? Você põe o recorte de gênero mais o recorte LGBT, você tem aí números muito alarmantes.
Então, é necessário também entender a questão do feminicídio dentro desse aspecto, né, da invisibilidade, por que é invisível, quais são as estruturas que tem que mudar e para onde nós vamos pedir algum tipo de mudança no futuro. Perfeito. Juliana, a gente já está no finalzinho, o tempo já está acabando, mas só para falar, né, em relação à mulher negra, né, que imagina, a gente sabe aí que tem pessoas, esse movimento de extrema-direita aí crescente, também ela acaba sendo mais vitimizada, não é não, a mulher negra? Sim, tem toda a questão tem duas questões, né, dentro da migração. Tem a questão do racismo e tem a questão da racialização, né? Então, a mulher negra, ela vai sofrer o racismo pela cor da sua pele, mas também vai sofrer uma racialização por ser migrante, no meu caso, por exemplo, daquelas mulheres que são brasileiras, né? Que às vezes a racialização vai além da questão da cor da pele. Então, dentro do movimento de extrema-direita, as mulheres negras viraram tipo a obsessão nacional. Né? Eu estive há 2 semanas atrás conversando com uma amiga que é deputada portuguesa no Parlamento Europeu. Na primeira vez na história, o Parlamento Europeu elegeu deputados negros, né? A primeira vez na história. E essas 3 pessoas negras, que são 3 mulheres, viram uma paixão nacional em termos de discurso de ódio. E você não vê diferente disso em outros países. Então, o que você vê é que a mulher negra, dentro desse espectro, é um grupo muito isolado e muito sozinho, muito solitário. Então, você tem a questão de você sofrer o racismo de maneira individual todos os dias. Se você for migrante, você sofrer todas aquelas exclusões por ser migrante. E se você é um alvo social, você tem todo o discurso político sobre o qual uma pauta é toda redigida em cima de pessoas como você. Então, é uma resistência ao cubo, né? Que passou da parte individual e estrutural e virou quase uma questão política. O que você vê muito também, além do lado negativo, é o lado positivo. A resistência da mulher negra é um dos movimentos mais fortes da Europa. Os movimentos de mulheres afrodescendentes são os movimentos mais fortes, mais vocais e mais presentes nas mesas de negociações. Entretanto, o que a gente vê é que também existe uma fadiga no movimento pela falta dessa proteção. Quando você vê mulheres como a nossa colega Joacine Moreira, de Portugal, sendo atacada semanalmente e sendo vítima de discurso de ódio, mas também de ameaça de morte, a gente se sente totalmente desprotegida, porque as pessoas não têm noção que não é só um político difamando, exprimindo ódio pela verbalização de uma frase. O discurso de ódio já foi demonstrado academicamente, ele é o fio condutor que leva ao crime de ódio. Né? Essa semana, um ator negro foi morto em Portugal em crime de ódio, né? Motivação de ódio. Antes de ele morrer, antes de assassiná-lo, a pessoa disse uma expressão de cunho racista antes de ferir 8 tiros em relação a essa pessoa. Então, o que as pessoas o que é necessário ter uma certa entendimento é o que o discurso de ódio por si só não é só uma questão de sanção ou uma questão de tentar se colocar limites, mas é que esse discurso de ódio motiva a crimes de ódio. Então, além disso, nós estamos expostas a sermos vítimas no cotidiano a crimes que atacam a nossa integridade física. O que também não é muito diferente do Brasil, né? Mas na Europa nós temos uma questão, que é a questão da falta de proteção por estatuto migratório, e às vezes a questão também da mulher negra, mesmo europeia, ser descredibilizada pelo sistema de justiça. De novo, o fóssil da justiça, a gente chega aqui no mesmo problema. Então, o que nós gostaríamos de ver é mais sanção, é um sistema mais crédulo, que ponha essa impunibilidade à tona, né? Que as pessoas não saiam impunes sempre, a todo momento, né? E que as forças políticas comecem também a contra-atacar os seus pares, né, políticos.
porque realmente está chegando num momento muito complicado da história do movimento racista no mundo, não só no Brasil. Você traz uma sensibilidade ao tema, mas você também traz um ódio ao tema. As pessoas não querem conversar sobre isso, as pessoas têm medo de largar os seus privilégios. Então, é importante ver todas essas dimensões antes de tratar soluções para o futuro. Perfeito. Juliana, foi um prazer conversar com você. Certamente virá mais vezes aqui na Rádio Brasil Atual e na TVT. Foi ótimo aqui toda a sua reflexão, viu? Um forte abraço para você. Igualmente. Obrigada, Marilu. Um abraço a todos da TVT. Obrigada. Falamos aqui com a Juliana Santos Vogren, ela que é chefe do Departamento de Advocacia Política e de Litígio Estratégico da ENAR, Organização Europeia de Luta às Diferentes Formas de Discriminação, e fundadora da Revibra, entidade que presta assistência jurídica gratuita às vítimas brasileiras de violência doméstica e às famílias em disputa de guarda internacional. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.